Boa noite a todos, Boa amigas noite. e amigos, companheiros do Coletivo Gerações. Nós hoje temos uma live com a participação de 6 amigos queridos que vão conversar conosco hoje sobre o lugar de fala e a empatia no combate ao racismo. Nós teremos hoje a mediação da Clícia Fontinelli, que já logo entrará conosco na nossa conversa, na nossa live, e teremos a participação da Margarida Marques. Margarida Marques, boa noite. Boa noite. Teremos a participação da Ana Kessia. Boa noite, gente. A participação do Val Joan. Boa noite, queridos irmãos. A participação do Marcos Giovanni. Boa noite a todos e todas. E eu que estou entrando com vocês, né? Muitas vezes a gente está na parte técnica, mas hoje nós fomos convidados a participar com todos aqui nesse momento, né? Enquanto a gente espera a nossa amiga Clícia chegar para a nossa live, vamos começar tratando desse tema, né? Tema bastante relevante nesses dias atuais, em que a gente está vivendo grandes convulsões, não só nos Estados Unidos, né, onde a gente teve lá o assassinato do George Floyd, mas a gente tem assistido ao longo do ano passado, desse ano, de forma reiterada em nosso país, o assassinato, né, de uma forma bastante vil e cruel, de muitas de nossas crianças e de nossos homens e mulheres também, né, de corpo preto, né, e a gente pretende, na fala de hoje, trazer um pouco dessa abordagem, cada um contribuindo com o seu conhecimento, sua área de atuação, para a gente falar como que a gente pode combater esse racismo estrutural, trazendo uma questão do lugar de fala de cada um nesse processo, né? Então, eu queria já começar, eu vou pedir licença aos meninos, mas as mulheres aqui terão primazia na fala, tá bom? Então, eu queria chamar agora a Margarida para começar a sua fala, fazendo suas primeiras colocações. Margarida, com você. Boa noite outra vez. Boa noite outra vez. Uma alegria esse encontro. Algumas pessoas que a gente, nos últimos tempos, só encontra e companheiros que a gente vai entrar, fazer esse encontro agora, virtualmente, que a gente espera depois que seja um encontro real, presencial. Então, lugar de fala e empatia no enfrentamento ao racismo. Eu fiquei pensando de fazer essa conversa indo e voltando na nossa história, no nosso passado, porque se a gente não fizesse olhar para o passado, a gente talvez vai compreender esse debate do lugar de fala, muitas vezes, eu não diria como uma... eu vou usar esse termo, mas o sentido eu espero que vocês compreendam. Não como algo que está em voga e que, de repente, começa a ser debatido e, às vezes, a gente não consegue chegar nas questões de fundo que estão em torno desse tema, né? E aí, eu parto, né, para falar desse tema do lugar de fala, eu parto do meu lugar, né, de mulher e do meu lugar de mulher negra. Então, desse lugar, eu tenho que olhar para trás. Eu tenho que olhar para trás para poder trazer um pouco do entendimento da trajetória de negros e negras desde o processo da escravização, para que a gente possa entender hoje, inclusive, todo esse debate e toda a discussão que tem sido feita, sobretudo nas últimas semanas, a partir do assassinato de George Floyd, mas também nos provocando a refletir o que significa ser negro e negra no Brasil e dos assassinatos aqui cotidianos de negras e negros e de outros aspectos. Então, desse lugar de mulher negra, e pensando no processo de escravização, a gente tem que tratar de
lugar de fala, silenciamento, ser ouvida. A gente precisa articular esses elementos, porque não necessariamente nessa mesma ordem, eu poderia falar ser ouvida, silenciamento, lugar de fala, e poderia falar silenciamento, ser ouvido, lugar de fala. São questões que estão articuladas, e tem um pouco a ver com o que eu estou querendo trazer. Então, desde o processo de escravização, a gente já foi imposto uma condição de não fala, né? Vamos imaginar os milhões de africanos que foram sequestrados, né, que foram traficados e escravizados, e vamos imaginar que vieram de lugares diferentes, de culturas diferentes, dentro do próprio continente africano, que chegaram aqui e que tiveram a sua cultura violentada, além da violência física, da violência e da tortura física, também tiveram violado a sua cultura, né? As famílias eram separadas, você não ficava com pessoas da sua mesma etnia, do seu povo, né, original. Então, isso já era uma imposição à fala, ao silenciamento, né, essa violência à cultura. E se a gente for vendo do processo depois de todas a luta que teve, né, do povo negro, que muitas vezes, na maioria das vezes, não é contada, na maioria das vezes não sabemos dessa história, essa luta que resulta no processo de libertação legal, né, a partir da Lei Áurea, que é o documento legal que acaba com a escravidão oficialmente no Brasil, e aí a gente vai ver a condição que o povo negro se encontrou nesse processo nessa condição de libertos, né? E aí a gente já começa a ver como vai se aprofundando também esse processo de não fala, né? Você vai ver que o povo negro sai do processo de escravização sem qualquer reparação, sem direito à terra, sem direito à moradia, não teve acesso à educação, e começa a se constituir toda uma população negra já à margem, né, da sociedade de então, e esse processo segue. Se construir à margem, significa a margem em todos os aspectos, né? Significa a margem do processo de condição de acesso, da condição de morar, de viver, mas também do acesso a todos os direitos, né? Acesso à educação, acesso à saúde, acesso ao lazer. Então, você vai constituindo ainda mais e aprofundando esse processo de exclusão, que é um processo de silenciamento também. E se a gente pegar outro aspecto, que são muitas dimensões, mas eu acho que nessa conversa, que a gente vai fazendo, a gente vai complementando, mas se a gente pegar outra dimensão, que é a dimensão de como se construiu na história o lugar do negro e o lugar da negra, né, o lugar do povo negro, e a gente vai ver que esse processo de silenciamento, ele vai aparecer também na história. Então, assim, nós, que se constitui também um processo de desconhecimento da própria história. E esse desconhecimento da própria história, que significa desconhecimento das lutas, desconhecimento do que significou toda a organização dos quilombos, que significou toda a luta do povo negro para se libertar, de todas as estratégias que os escravos faziam para fugir, de toda a rede de solidariedade que se constituía para apoiar essa fuga de negros e negras escravizados. Não conhecer esse passado de luta não está registrado nos livros de história, não conhecer quem foi Teresa de Benguela, não conhecer depois outras e outras mulheres negras, outros e outros homens negros que fizeram essa construção histórica, isso também faz parte desse processo de silenciamento. E isso vai nos dar um lugar, esse lugar à margem, ele vai se aprofundando, porque a gente vive num país capitalista de profundas desigualdades sociais. E como nós fomos nos constituindo, né, à margem de todas
isso que eu falei antes, né, de direitos, né, de acessar plenamente vida digna. Então, esse processo ele vai se aprofundando ao longo da história. E se a gente pensar também que nós vivenciamos mais de 300 anos de escravidão no Brasil, são 3 séculos, e que a gente vive algo como eu sempre confundo minhas contas, mas eu acho que é 133 anos, depois a gente confere direitinho aí, de pós-abolição. Então, se a gente pensa isso do ponto de vista da história, é muito pouco tempo. Então, esse processo de silenciamento, que vai ter a ver com o que nós estamos falando aqui do lugar de fala, ele vai marcar muito, não só materialmente, não só culturalmente, não só socialmente a população negra, mas também do ponto de vista do seu lugar, né, do ponto de vista subjetivo, e vai construir e constituir também diversos imaginários, né? Então, nós não tivemos no Brasil, legalmente, um processo de segregação, como nos Estados Unidos, mas nós tivemos um processo de apartação real. E esse processo de apartação real colocou a população negra como uma população de segunda categoria, né? E essa população de segunda categoria passou, né, aos olhos da população das elites brancas, com vários estigmas, né? Então, o negro, que passou por todo esse processo histórico, né, ele também passa a ser considerado o suspeito, o perigoso, né? Todos nós convivemos, desde a escola, com piadas, com brincadeiras, com músicas absolutamente ofensivas, absolutamente agressivas, que sempre trataram o nosso corpo como algo que era mal cheiroso, nossos traços como algo que era muito feio, o nosso cabelo como algo que não era bonito. Então, isso também se soma a essas várias dimensões do processo de silenciamento que eu falava antes. Então, quando a gente trata do processo, quando a gente fala do lugar de fala, a gente está, ao mesmo tempo, querendo evidenciar esse processo muito longo de não fala, de silenciamento e de não ser escutado, né? Então, eu acho que talvez esses primeiros elementos assim que eu trago para compartilhar, e eu diria que talvez mais tentando concluir, eu diria que hoje nossa realidade se marca então, né, do povo negro, com um lugar que negros e negras, eles são maiorias naquilo que é o não acesso ao direito. Então, nós somos minoria nos que são doutores e mestrandos e mestrados, nós somos minorias nos que são médicos e médicas, nós somos minorias nos juízes e juízas, mas nós somos maioria naquilo que representou na prática, a materialidade desse processo de silenciamento, de opressão do povo negro. Nós somos a maioria da população encarcerada, nós somos a maioria dos desempregados, né? Sobre o encarceramento, é muito importante dizer que nós somos a terceira população carcerária do mundo, né? Com mais de 700 mil pessoas encarceradas, na sua maioria homens, na sua maioria negra, na sua maioria com baixa escolaridade. Então, são dados, assim, bastante que expressam muito essa condição. Nós somos os que ganhamos menos, né? Então, esses elementos, assim, de realidade hoje, eles nos remetem a toda essa trajetória que o povo negro veio enfrentando até aqui. Acho que tem sinais de muito otimismo, assim, eu vejo que não só nas movimentações contra o racismo, as marchas, as lutas, mas a gente vê que hoje tem uma geração de negros e negras jovens que estão, né, desafiando essa realidade, esse ciclo. Eu acho que é muito bom ver a produção de mulheres e homens negros
do ponto de vista da academia, né, do ponto de vista da cultura. Então, eu acho que a gente também vai reconstruindo e resgatando essa caminhada e fazendo pontes com aqueles homens e mulheres que lutaram antes da gente, né? Então, eu acho que eu poderia começar um pouco partilhando essas reflexões. Eu trago ainda que nesse debate, no enfrentamento do racismo, o tema da empatia, ele tem que ser pensado também, pensando a questão dos privilégios. Então, você precisa se colocar em relação também a privilégios, e é preciso pensar ele também dentro de uma perspectiva de solidariedade. Só existe empatia se também há solidariedade. Então, eu acho que também é um pouco isso. Eu acho que eu fico por aqui. E aí a gente vai conversando e vai complementando aquilo que eu talvez não tenha conseguido trazer até aqui. Acho que é isso. Parabéns. Muito bem. Eu não estou ouvindo, Elber. Oi? Doutora Margarida, obrigado. Eu estava com fone de lembrar isso também. Agradecido sua contribuição. Lembrando que essa conversa de hoje é um bate-papo que envolve também as pessoas que estão participando, fazendo suas colocações em nosso chat, né, para que a gente possa debater com eles, né. Então, suas primeiras colocações, Ana, você pode começar? Olá, boa noite a todos. Eu fico um pouco envergonhada de falar com todo mundo aqui, mas agradeço, né, primeiramente, a oportunidade de estar sendo aberto esse momento de conversa, né, para a gente falar um pouco mais sobre a temática do racismo e da empatia, porque a gente está vendo um pouco mais, né, de visibilidade em relação a esse tema, mas ele ainda está pouco. Nem em todo canto a gente consegue falar e conversar sobre racismo, porque muitas vezes as pessoas acham que, mas para quê? Por que tanto mimimi? A gente tem muito dessa esquivar, o povo se esquiva muito desse tema, porque acha que não precisa mais ser debatido, que o Brasil não é um país racista. E a gente sabe, nós que somos o povo negro, né? A negritude, ela sabe que que o país é um país ainda muito racista e que a gente precisa sim ter esse local de fala, esse momento de se expressar para dizer o quanto a gente passa por isso todos os dias, desde que a gente nasce praticamente até a hora da nossa desencarnação, a gente está constantemente embanhado no racismo, né? A gente está sempre ali, com racismo sempre presente em nossas vidas, e às vezes a gente até cansa de estar falando sobre olha, isso daí não é bom e tudo mais, e a pessoa simplesmente, mas eu aprendi assim, porque tu tem que mudar. Essa questão que a gente tem que trazer um pouco mais, que as pessoas, elas precisam ter a empatia de saber o quanto nós estamos aí, como a dona Margarida já falou, há tantos anos, né? Desde que foi abolida a escravidão, a gente ainda assim sofre muito. Sofremos antes. O racismo estrutural, ele está aí para simplesmente massacrar o povo negro, e por sutilezas. Teve até um internauta aqui que falou com a gente que às vezes mudou, né? Enquanto o povo negro foi escravizado, naquela época, durante 300 anos, hoje em dia ainda querem permanecer fazendo esse tipo de atitude, só que de maneira mais sutil, né? De maneira que a gente, às vezes, até nem percebe, até mesmo por meio recreativo, com a piadinha aqui, com a piadinha ali, e a gente não percebe que aquilo dali está complicando a vida de quem está tentando crescer, a vida de quem está tentando evoluir. E, às vezes, nós temos até medos, por muito tempo, eu não sei se todo mundo já passou por isso, mas eu que sou preta, né, eu acho que a maioria de nós, a gente já passou por um momento da nossa vida que as pessoas, quando você se autodeclarava ser negro ou preto, né, como vocês quiserem denominar, as pessoas ficavam assustadas. Não, por que você quer isso para a sua vida, né? Por que não, você não é preta, você é parda, tipo assim, né? Você não tá, mas você tem um cabelo
cabelo assado, você não pode dizer que você é assim. A gente passa por isso toda a vida, né? Até mesmo se autodeclarar a posição que você é, por sua cor, por seu jeito, as pessoas muitas vezes dizem que não, que você não deveria ser assim, que você deveria seguir um outro tipo de padrão. E eu acho que debater isso também eu acho muito importante. O ser preto dentro dessa nossa sociedade está aqui, né, falando sobre o assunto e se entendendo como preta e estando, né, falando sobre isso, nosso lugar de fala, porque eu acho muito importante que a gente possa falar um pouco mais abertamente e principalmente nós que estamos aqui vivendo diariamente. A dona Margarida, eu acho que ela falou sobre muitos assuntos muito importantes que sempre tem que ser debatido e trazido para que a gente possa refletir um pouco mais do que tanto nossas atitudes como a gente vê as atitudes do outro, porque muitas vezes a gente vê aquilo como normal. O racismo estrutural é tão nocivo para a sociedade que a gente vê o racismo como algo natural e legal, sendo que não é, né? Sendo que é complicado para nossa sociedade, a negritude, né, conviver com isso, porque não é legal, isso machuca. E muitas vezes a gente não fala o quanto isso machuca a negritude e simplesmente vai levando isso, a gente se torna seres machucados pela sociedade e a gente vai lá colocando as nossas atadurazinhas para poder enfrentar a luta diária. Então, eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui e debater um pouco mais sobre esse assunto. Muito bem. Como a gente está falando, né, do lugar de fala de espíritas também, foi feita essa colocação, e é importante que a gente pode conversar sobre esse assunto em vários meios, né? A gente pode conversar isso dentro da academia, isso pode ser conversado dentro de uma associação, isso pode ser conversado dentro de um espaço, inclusive, onde as questões de militância política, de forma mais ostensivas, estão postas, mas a gente precisa também trazer para dentro do entendimento e a discussão sobre a questão da posição do espiritismo em relação, né? E inclusive para aqueles que acreditam poder se chamar espíritas, que muitas vezes são ignorantes em relação ao que o espiritismo, a gente colocando aqui a codificação trazida pelo codificador na Revista Espírita, na codificação espírita, nos 8 livros, trouxe sobre o tema, porque você falar de um lugar, se dizendo espírita, independente de você ter essa questão cromática posta, e as meninas aqui têm dupla representação, por serem mulheres, muitas vezes na subjugação que a nossa sociedade, estruturalmente também, as releva a segundo plano, mas também na condição do corpo preto, né? Mas é importante que a gente lembre, como foi colocado, na questão 829 do Livro dos Espíritos, é colocado de uma forma muito clara que a escravidão é contrária à lei de Deus. A escravidão é contrária à lei de Deus. E logo em seguida, na questão 830, vai dizer que não há mal que possa se justificar por nenhum sofisma. Qualquer sofisma que você possa tentar elaborar para justificar um mal, um erro contra a lei de Deus, perde validade, principalmente quando você tem o entendimento da fala do Cristo, em que considera que todos são iguais, inclusive os antigos escravos. Então, você não tem possibilidade de se chamar espírita, defender a bandeira do cristianismo, quando você ainda traz esses elementos para a discussão, abordando questões que são diametralmente opostas às leis naturais, principalmente às leis, ao que é ensinado pelo Cristo. A gente vai encontrar algumas pessoas que fazem crítica a Allan Kardec, talvez por desconhecimento, falta de leitura também, acusando de não ter trazido esse tema de uma forma mais objetiva. Mas na Revista Espírita, em outubro de 61, ele deixa bem claro que é estúpido a ideia do preconceito de raça, quando você tem diante de si a verdade do processo de reencarnação. Já na questão 273,
ele menciona que, eventualmente, pode acontecer que um senhor de escravo, né, por expiação, precise voltar na condição de escravo, naquela época, quando acontecia, para aprender, ter um aprendizado em relação àquilo. Como ele vai também colocar na mesma questão, que espíritos de um porte moral extremamente elevado também podem encarnar em situações muitas vezes consideradas humilhantes, justamente para fazer progredir e para fazer com que aqueles povos se movimentem no sentido de buscar sua emancipação, porque buscar isso é buscar o encontro com a lei de Deus. A gente não pode discutir um tema como esse sem entender que está na lei de Deus que a igualdade de todos é uma premissa determinante. E o próprio Kardec vai colocar ainda em 63, não lembro qual mês, se é janeiro, que nós devemos trabalhar para que não haja entre as pessoas nenhum tipo de distinção. E ele deixa bem claro, inclusive, além do lado da distinção de crença, a distinção de cor e de raça. Ele deixa isso muito claro. Né? E ainda vai comentar na revista na revista Espírita de 67 que você não tem como colocar esse argumento diante das verdades do Espiritismo, diante da questão do entendimento da reencarnação, qualquer justificativa que tente demonstrar a importância dessa diferença entre as pessoas cai por terra, porque você não tem diante das verdades espíritas, você defender uma tese como essa. Depois eu ainda quero falar um pouco mais à frente, sobre o que estruturou dentro da nossa sociedade, né, dos meios de comunicação, da elite brasileira, principalmente a paulista, a questão dessa eugenia e dessa busca dessa limpeza, né, racial que a gente vê hoje, porque a gente fica imaginando muitas vezes que são ações pontuais de determinados indivíduos, de determinados movimentos, e esquece que há mais de 200 anos, em 1818, a gente já teve a Sociedade Paulista de Eugenia, que você teve Renato Kell, né, como Monteiro Lobato e Roquete Pinto, como um dos seus principais representantes, difundindo conceitos eugenistas que tentavam, dentro de uma crença de cientificismo biológico, puxando ali o darwinismo social, entre outras questões, justificar que você precisava fazer uma higiene racial, um embranquecimento, para que você tivesse exemplares melhores para povoar o Brasil. Mas isso é uma discussão que a gente vai trazer um pouco mais à frente. Eu queria ouvir agora o querido amigo Valjoão e depois o Marcos Vinícius. Boa noite, queridos irmãos e irmãs que estão acompanhando essa live tão importante, né, sobre o tema da questão da racial, da empatia. Nossas queridas irmãs falaram muito bem sobre as questões históricas e sociais e sociológicas que estão embutidas em todo esse processo. Então, acredito que seria importante também trazermos para dentro do nosso meio, né, dentro do movimento espírita, esse diálogo e também entendermos os processos que envolvem a questão da segregação racial, a questão do preconceito, também dentro do nosso movimento, embora que o movimento espírita, por ser um movimento embasado na doutrina cristã, em Jesus, em Kardec, trazendo sempre a oportunidade dos espíritos nos mostrarem que todos nós temos qualidades, todos nós temos características e também temos implicações do processo evolutivo que nós passamos, né, após centenas e centenas de anos. Nós devemos perceber que nosso movimento espírita, ele é um movimento que ainda carece de observar questões como essa, que é a gente perceber o outro, perceber a questão racial não só como sendo uma questão política, social, mas também humana, e se é humana, cabe à doutrina espírita abranger, e o movimento espírita também abranger, lógico. E nós temos que observar uma outra questão, a questão da representatividade dentro desse movimento espírita, né? A questão da representatividade, digamos, por raça também, né? Se nós observarmos hoje e fecharmos os nossos olhos, formos lembrar que dos grandes congressos que envolvem e estão dentro do movimento espírita, você
vai poder analisar, se puder lembrar, que a grande representatividade daqueles que estão à frente, falando em nome da doutrina espírita, daqueles que estão propagando o nome da doutrina espírita, eles são brancos, né? São geralmente homens brancos, né? Então, a questão da população negra dentro da doutrina espírita é algo que nós devemos também observar, como está se encaminhando. E esse momento que nós estamos passando na Terra, um momento que nós conhecemos como um momento de transição planetária, ou seja, um momento de melhora das condições do nosso planeta, porém, para essa melhora, nós necessitamos também retirar de debaixo do tapete histórico, né, muitas das questões que foram lá colocadas, né? Diante das situações que nós passamos há milênios, de tentativa de sobrepor um ao outro pelo egoísmo, nós também chegamos na questão da escravização, nós chegamos na questão de suplantar uma raça em favor de outra. E então, dentro do movimento espírita, nós observamos que nós temos um movimento que a gente já pode até pensar, mas a gente não tem muito como inferir, né, se a grande maioria das pessoas que estão no movimento espírita são negras ou brancas, pode-se pensar assim. Mas, em um dos censos do IBGE mais recentes, observou-se que os membros do movimento espírita eram pessoas que tinham uma boa escolaridade, pessoas que estavam no ensino superior, que tinham concluído o ensino superior, tinham um bom poder aquisitivo. Então, quem é a pessoa que, na sua grande maioria, tem uma boa escolaridade e um bom poder aquisitivo? É o branco. Então, dali a informação que está dada não é que a pessoa que está no movimento espírita ela tem só boa escolaridade e boa condição financeira. A informação que está dada ali é que a maioria das pessoas no movimento espírita são brancas. Ou seja, nós devemos perceber que quando a gente entra num congresso espírita e vê ali sendo colocado a doutrina espírita na sua grande maioria ou quase totalidade de expositores brancos, a gente está vendo ali uma representatividade. Por quê? Porque a grande maioria desse movimento é de pessoas brancas. E por ser, em quantidade, pessoas brancas que estão ali sendo representadas e fazendo todo o mecanismo girar, a tendência é que o negro entre em invisibilidade, né? Que o negro ele passe tanto no centro espírita quanto no movimento mais amplo, ele esteja menos visto e menos escutado, como em tudo, obviamente, como as questões que a Margarida tão bem explanou na fala dela, e os motivos que nós sabemos. Então, nós devemos começar também a refletir qual é a nossa postura mediante o fato de que há, mesmo que a gente não perceba ou não queira perceber, essa invisibilidade da pessoa negra, da pessoa preta no movimento espírita, né? Então, nós devemos, a partir dessa discussão, e que nós só começamos, né, nessa fala, a começar a pensar como abranger mais as questões negras e como abranger mais o negro dentro do movimento espírita para que ele também se sinta representado, para que ele possa também ter, como nós estamos tratando aqui, o seu lugar de fala no movimento espírita, né? Então, nós podemos perceber que nós temos um grande caminho a percorrer, porém, nós só conquistaremos realmente aquilo que é propagado dentro de uma certa literatura espírita, de renovação e de um mundo de transição passando para um mundo regenerador, se nós tivermos o cuidado, né, de entrarmos dentro do nosso mundo interior, e o nosso mundo interior individual, e também como um coletivo que somos dentro do movimento espírita, para perceber o que nós podemos ver que não está indo bem e que podemos melhorar através dessa discussão, né? Então, acho que essa inicialmente seria uma questão que nós poderemos levantar também sobre a questão racial e o lugar de fala e a empatia, porque, infelizmente, nós podemos encontrar no nosso caminho pessoas que, por não viverem a experiência negra nessa encarnação, mesmo que ela tenha vivido em outras, pelo esquecimento do passado, ela acaba por hoje estar numa condição social diferente
e racial também, então ela pode não perceber o que se passa no mundo íntimo daquele que passa pelo preconceito, pelo racismo, e, sem querer ou querendo, também levar adiante, até mesmo no movimento espírita, essa situação, né? Então, essas são as questões que inicialmente eu gostaria de falar, Elber. Marcos, obrigado. Sou eu, né? Sim, Marcos. Olá, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim, né? Olá, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Marcos Giovanni e agradeço inicialmente o convite, né? Que, assim, muito me fez feliz. Para que a gente fale um pouco sobre o racismo, a gente tem que falar, sobretudo, sobre o passado colonial, né? A colonialidade, né? O que o passado colonial ele influencia nas nossas atitudes atuais, né? Primeiro, o passado colonial ele colocou o negro como uma coisa, né? Como, enfim, como um animal, né? Tanto que os negros eles eram negociados, né? Eles foram sequestrados da África e a partir desse sequestro eles vieram para o Brasil, eles foram sequestrados e foram transportados para o Brasil. E essa mentalidade colonial, ela coloca uma hierarquia entre as raças. Existe uma crença, né, colonial de que a branquitude, ou seja, os brancos, eles são superiores aos negros, né? Para vocês terem uma ideia, esse passado colonial ele foi um passado tão severo e tão que teve um impacto tão grande na história do mundo, né, que o tráfico negreiro, só título de exemplo, o tráfico negreiro ele modificou completamente a rota dos tubarões, né? Por quê? Porque morriam em torno de 30 a 40 pessoas por dia nesse sequestro, né, da África até o Brasil, né? E aí eles jogavam os corpos no mar e os tubarões eles ficavam seguindo esses navios para se alimentar, né? E aí a rota de tubarões ela foi modificada. Então, o passado colonial ele não foi algo que dá para ser esquecido assim da noite para o dia. E é a partir do passado colonial que as relações raciais no Brasil elas foram engendradas, né? De uma raça superior à outra. E eu pretendo aqui propor para vocês um exercício breve, né? Da gente pensar o racismo não a partir da negritude, mas da gente pensar o racismo a partir da branquitude, a partir de algo criado pelos brancos, né? Porque assim, geralmente nós temos uma lógica, uma dinâmica, principalmente na academia, principalmente aqui no Brasil, né? De pensar o racismo a partir da perspectiva dos negros, né? E não é. O racismo ele foi uma criação branca, né? Então, assim, para que a gente pense o racismo, a gente tem que pensar primeiro o que vem a ser a branquitude. O que é ser branco? O que ter a pele clara, o nariz refinado, o cabelo liso, né? O que isso traz na vida de uma pessoa que tem essas características, né? Então, a branquitude, ela traz uma série de vantagens, né? De vantagens históricas, inclusive, né? Ser branco tem relação com a manutenção e com a construção de privilégios, né? Então, pegando um pouco sobre a temática dessa mesa, né, dessa live, que é sobre o lugar de fala, a gente tem que ter, em primeiro lugar, o seguinte, que o lugar de fala, ele não é algo individual. Eu não estou falando aqui como Marco Giovanni, advogado, né? Não. Eu estou falando aqui quanto homem negro. Então, o lugar de fala, ele tem relação, sobretudo, com o lugar social. O lugar de fala não é algo individual, é algo coletivo, né? Então, é desse lugar coletivo que eu falo, né? De um lugar de um homem negro, né? Enquanto a Margarida e a Kessia falaram do lugar de fala de mulheres negras. Eu falo de lugar de fala de um homem negro, né? De um lugar coletivo. Então, é a partir desse lugar que a gente tem que analisar a dinâmica da sociedade, né?
Primeira coisa, as relações no Brasil, a gente tende aqui no Brasil em não racializar as relações sociais. O que é racializar? É analisar as relações raciais a partir da raça, né? É analisar as relações sociais a partir de uma estrutura racializada, de uma estrutura racial. Então, geralmente, quando a gente analisa o racismo, a gente racializa somente o negro. Do negro como detentor de injustiça, do negro como detentor de vários suplícios, né? Mas só que a gente esquece de um ponto fundamental, que é a racialização do branco. O que é ser branco no Brasil? Ser branco no Brasil é você ter uma série de privilégios, né? Privilégios estes que nós, homens negros, a gente não tem. Do tipo, a gente está andando no supermercado e viu segurança atrás da gente, achar que a gente vai roubar alguma coisa, né? Um homem branco, geralmente, ele não tem esse problema, né? Nós, homens negros, nós temos muito medo da polícia, né? Quando a gente vê um carro da polícia, a gente fica com medo. O homem branco, ele pode até ter esse medo, mas não é o mesmo medo que nós temos. Porque o nosso corpo, ele é um corpo potencialmente perigoso, né? A partir do olhar da branquitude, a partir do medo branco. Então, para que a gente compreenda as relações raciais de uma forma honesta, a gente tem que compreender primeiro a partir da branquitude, a partir de uma coisa, né, de algo que o Freud ele chama de dimensão narcísica, porque a branquitude ela tem essa dimensão, uma dimensão narcisista, uma dimensão narcísica. O branco, quando se olha no espelho, ele gosta do que ele vê, né? O branco, quando ele vê algo diferente, ele não suporta. Então, é a partir desse narcisismo branco que as relações raciais e o racismo ele é construído no mundo todo, não só aqui no Brasil. E aí, pegando um caso extremamente emblemático, que aconteceu há pouco tempo, né, foi quando Miguel, uma criança negra, caiu do 9º andar de um prédio de luxo, né, em Recife. Por que vocês acham que aquela mulher branca ela abandonou o Miguel no elevador para deixar que uma criança fosse sozinha, né, atrás da mãe? Por que vocês acham que ele fez isso? Porque ela é ruim? Não. Ela não é uma pessoa ruim. Exatamente porque ela não conseguia enxergar no Miguel, a partir do narcisismo dela, enquanto pessoa branca, ela não conseguia enxergar no Miguel um ser humano que era digno de cuidado, uma criança como o filho dela, que provavelmente é uma criança branca. Então, o que ela fez? Ela simplesmente desprezou, né? E é a partir desse narcisismo branco que a vida negra ela é uma vida extremamente precarizada, e é uma vida descartável. É a partir dessa, é uma vida sem valor, ou é uma vida com um valor menor ao valor de uma vida branca. É a partir dessa lógica narcísica, né, que as relações raciais elas são compostas e engendradas. Então, assim, o narcisismo branco e colonial, a gente não pode deixar de esquecer a mentalidade colonial. É ele que constitui as relações sociais no Brasil. E tanto o narcisismo branco quanto a colonialidade é o germe do racismo, né? Para vocês terem uma ideia de que essa mentalidade colonial ela ainda não acabou, né? Principalmente na dinâmica social do Brasil, ainda não acabou. Há pouco tempo, há 4 meses atrás, né? Uma mulher, 4 meses atrás não, foi no carnaval desse ano, mais de 4 meses, né? 6 meses. Uma mulher negra, no Lagamar, foi posta de joelhos pela polícia e chicoteada. Vocês lembram disso? Né? Aí eu pergunto, por que o policial chicoteou aquela mulher? E o policial também, ele era negro. Por que ele chicoteou aquela mulher? Exatamente por conta do narcisismo branco, o narcisismo da branquitude, né? Por que as mulheres negras, elas ficam o tempo inteiro na busca dessa beleza branca,
de alisar o cabelo, né, de não assumir a negritude, né, exatamente porque o padrão de beleza é o padrão branco e é dominado pelo narcisismo. E sobre essa questão do açoitamento de uma mulher, dessa mulher do Lagamar, eu peguei exatamente a descrição, né, da reportagem sobre o ocorrido e transcrevi num papel. E eu peguei um documento histórico de 1774, descrevendo como uma mulher negra que tinha roubado açúcar, né, ela era açoitada, como ela era castigada. E, gente, a descrição ela é muito semelhante, ela é praticamente igual. Isso é um sinal de que esse passado colonial racista ele não morreu ainda, né? Ele continua extremamente vigoroso, extremamente brilhante por aí, né? E tem muitos outros exemplos que a gente pode ver no jornal, né? 5 jovens, né, que saíram para comemorar o emprego de um deles no Rio de Janeiro, no Parque Madureira, levaram 300 tiros, porque eles estavam num carro, né? O único erro deles foi que eles eram negros, né? Então, qual é a instituição? Qual é a instituição no Estado Democrático de Direito que dá 300 tiros num carro, né? E era um carro de suspeitos, entre aspas. Então, todas essas questões, elas fazem com que a gente pense, né? O que causa o racismo realmente? Será que o racismo ele deve ser visto a partir da dinâmica da população negra, a partir da negritude ou a partir da branquitude? Né? É uma questão que a gente tem que pensar. E qual é a relação do racismo com a colonialidade, com os padrões coloniais que a gente traz? Porque a sociedade brasileira ela foi formada a partir de padrões coloniais, de padrões machistas, de padrões misóginos, de padrões racistas e de padrões brancos. Então, só para finalizar, até para dar tempo para que outras pessoas também falem, né? Enfim, para que as pessoas intervenham, né? Eu acho que não somos nós negros que devemos pensar o racismo somente, né? Que a gente está cansado de pensar sobre o racismo, de escrever sobre o racismo, de escrever sobre as relações étnico-raciais e ninguém ouvir. O nosso lugar de fala, ele prescinde também um lugar de escuta. Será que quando a gente fala, será que quando nós negros falamos, os brancos eles querem escutar, né? E uma outra pergunta também, será que o racismo ele é um problema dos negros ou é um problema dos brancos? Né? Porque quem criou o racismo não fomos nós, foram os brancos. Foi a branquitude que criou o racismo. Então, é a branquitude que tem que pensar nisso e pensar também estratégias de reparar essa problemática histórica, né? Essa calamidade histórica que perdura desde o Brasil colônia até hoje. Então, é isso. Glícia, bem-vinda. Boa noite, amiga. Boa noite, gente. Assim, primeiro, desculpa não ter chegado na hora, porque o computador travou. Acho que travou foi tudo ainda aqui. Mas eu estava acompanhando a live pelo celular. Eu estou aqui, né, falando do meu lugar de fala. Né? Quem me vê e quem me conhece sabe que eu tenho uma pele clara. Mas eu tenho uma pele clara, um cabelo crespo, um nariz que não é afilado, como é típico do branco. Isso mostra o quanto eu sou miscigenada, como a grande parte dos brasileiros. Apesar disso, se eu saio na rua ao lado de uma amiga negra, ela vai ser discriminada, ela tem mais chance de ser discriminada do que eu. Então, no Brasil, a questão da cor da pele, ou seja, do estereótipo da gente, do biotipo da gente, melhor dizendo, é o que vem marcando a questão racial. Diferente de outros países, que a raça ela vai muito mais associada às origens familiares, a questão do sangue, né? E aí a gente vê essa diferença aqui no país, e para alguns talvez seja até, entre aspas, mais leve.
esse racismo que não aconteceria apenas pela questão da família, mas pela questão da aparência. Ora, se fosse mais leve, as pessoas não teriam vergonha ou não se admirariam quando ouvem alguém dizendo, como a Kessia mesmo falou aqui, né? Eu sou preta, né? Quando alguém diz isso, as pessoas não deveriam se assustar. Por que as pessoas se assustam? Uma grande parte se assusta não porque queira conscientemente discriminar, mas porque sabem da discriminação que alguém que é negra, alguém que é indígena, sofre dentro da sociedade brasileira. Então, a gente já percebe que o Brasil é um país extremamente racista. A gente vive um imaginário de que esse racismo não existe no nosso país, né? Nos últimos tempos, a gente está vendo um aflorar de muitas coisas estranhas no país. E nesse aflorar, talvez uma coisa positiva seja a gente perceber e ter que assumir o racismo que há em cada um de nós. Agora, enquanto eu estava esperando para entrar aqui na live, eu estava acompanhando alguns comentários e eu gostaria de frisar algumas coisas, tá? E aí, quando eu falar, eu já estou deixando as deixas, viu, Margarida? Para você, que vai ser a próxima, acredito, eu já estou assumindo a mediação, tu viu, né, Elber? Ô, Clícia, deixa eu aproveitar uma coisa, que eu estava conversando com os meninos mais cedo, e aí o público está participando porque está junto também, né? Para que não haja estranhamento, nós somos 6, e nós temos mais 30 minutos. Então, eu vou pedir encarecidamente que cada um utilize o tempo de 5 a 6 minutos no máximo, para que todos possam participar, fazer suas colocações, porque já são as colocações finais, tá? É muito rápido, foi muito rápido, muito interessante, mas nós já temos em 5 minutos para cada um fazer suas colocações finais, em cima da sua fala. Tá certo. Então, um dos comentários que tem lá é um incômodo que algumas pessoas estão tendo de a gente falar sobre racismo e isso parecer que nós estamos rejeitando os brancos, né? Eu acho que é importante a gente dizer que quando se pensa numa luta antirracista, se pensa no respeito às raças. Até porque na própria África há racismo entre povos diferenciados, né? A gente sabe que existe ali também problemas étnicos muito graves. Estou falando de um continente em que, na maioria, é formado por pessoas pretas. Então, eu queria que vocês pudessem falar sobre isso. Por quê? Se existe um lugar de fala necessário a ser construído, né? E quando a gente fala em lugar de fala, significa não só falar, mas ouvir, como vocês já colocaram, existe também a necessidade da empatia. O fato de eu não sofrer com o racismo não quer dizer que eu possa ser solidária e participar também de um processo de combate ao racismo, tá? Então, em que momento a empatia também é importante nessas lutas da defesa, né, da igualdade entre as raças, tá? Outra coisa que aí eu já vou jogando aqui foi uma pergunta que veio, o movimento negro, né? O movimento de negros e negras. Como esse movimento pode combater o racismo e, ao mesmo tempo, não radicalizar para o lado da violência, tá? Essa foi uma outra pergunta. E, para finalizar a minha fala, eu quero dizer que essa live está acontecendo por um debate que nós fizemos no grupo de WhatsApp do coletivo, em que 2 companheiros, o Valjoan, que está aqui conosco, e o Edson, que não veio porque teve que fazer uma cirurgia que foi marcada agora. Hoje ele foi internado, tudo tranquilo, mas não deu para ele vir. E da Joamila, que é outra amiga Girassol. E eles questionavam as cenas das televisões em que muitos jornalistas brancos discutiam a questão racial e não tinha. E por que não estavam ali jornalistas negros e negras, né? Então, é importante a gente dizer que é isso um exemplo de como o racismo é estrutural. Nós que temos tanto cuidado em tentar respeitar o outro, nem nos atemos em trazer esse tema com pessoas negras, aliás, pretas,
Obrigada. Ok, Margarida, 6 minutos, querida, por favor. Tá bom, vou me esforçar, porque é pouco tempo, né, para um tema de 5 séculos, 4 séculos, mas a gente vai discutindo no cotidiano também. Eu estou pensando aqui se eu começo meus 6 minutos pela pergunta. Então, eu vou começar com uma frase que está super divulgada ultimamente, que é vidas negras importam. O sentido dessa frase, dessa bandeira, vidas negras importam, ela está em contrapartida a um conceito, a uma ideia que está por trás do racismo, que é vidas negras não têm importância. Então, vidas negras não têm importância, eu posso matar um homem com o meu joelho sobre ele, eu posso me livrar da criança, como o exemplo que o Marcos trouxe, eu posso, como o Marcos trouxe também, chicotear uma mulher negra, porque vidas negras não têm importância, o corpo negro não tem importância. Então, essa afirmação de que vidas negras importam em contraposição a essa construção que foi feita de que não tem qualquer importância, né? Se dizia que os escravos não sentiam dor, os escravos não tinham alma, né? Como o Marcos também falou, uma mercadoria. Então, essas ideias, elas estão ainda muito fortes. E aí, há vários desconfortos quando a gente começa a discutir, trazer essas questões. Quando essas questões tornam-se mais visíveis, há vários desconfortos também, porque você vai questionar privilégio, você vai pôr em xeque lugares sociais, né? Então, não é uma situação, não é confortável. Discutir racismo não é confortável. E aí, eu já tento responder essa provocação, essa pergunta, se o movimento ao combater o racismo pode radicalizar e ser violento. Eu acho que quase 400 anos com chicote no lombo, quem pode falar de violência são o povo negro, sabe? Quando a gente vê a polícia brasileira, que é uma das que mais mata no mundo, e que quem mais morre são os jovens negros, a gente pode falar sobre isso, sabe? E aí, o termo violência, ele adquire aí uma perspectiva moral que a gente precisa também conversar sobre ele. Então, esses 400 anos não foram de violência sobre o corpo negro? Então, por que dá esse desconforto e esse medo? Eu fico vendo as entrevistas, a cobertura das manifestações, e aí uma insistência imensa de dizer é uma manifestação pacífica, é uma manifestação pacífica, é uma manifestação pacífica. E eu fico me perguntando por que esse desconforto, primeiro com as manifestações contra o racismo, por que esse medo das manifestações se tornarem violentas, e por que não pensar sobre todo o tempo de violência e opressão sobre o povo negro. E aí, o convite para a gente pensar sobre violência é porque, assim, a luta contra as opressões, elas não são, às vezes, lutas só de caminhadas e só de marchas e só de reivindicações, porque são lutas muito desiguais, né? Se a gente for pegar na história, mesmo na nossa história, as várias lutas que foram feitas, em algum momento, você precisa pensar sobre esse conceito da violência, sabe? E aí eu respondo convidando para pensar sobre isso, porque convidando também para pensar sobre todos esses séculos de violência sobre o povo negro, né? E aí eu já trago para a questão também da empatia, que não vai dar para a gente falar muito rápido, tem que falar muito rápido, mas assim, eu vou trazer para um personagem da política para a gente entender, talvez, de um modo mais dramático, que é essa questão da violência.
que é o nosso presidente, e a total falta de conexão com os mais de 42 mil pessoas mortas pela Covid. É o exemplo, para mim, hoje, mais assim, dramático do que significa você não se importar com a condição do outro, com a situação do outro, você não se solidarizar, você não questionar o seu lugar, você não questionar por que você não é seguido na loja. Eu tenho 5 anos que trabalho na Assembleia do estadual, né, na Assembleia Legislativa. O primeiro ano foi de tentar explicar, quando eu tentava entrar no plenário como assessora parlamentar, todas as vezes eu era barrada. Todas as vezes eu era barrada. Então, assim, levou um tempo para que aqueles senhores identificassem que eu era assessora de um determinado deputado e que tinha o direito de acessar aquele espaço. Que é um espaço que, se a gente olha todos os espaços parecidos, que é um primeiro exercício que a gente deve fazer quando entrar numa instituição, é olhar aquele mural, aquele painel de fotografias de ex-presidentes, ex-não sei o quê, ex-não sei o quê, não sei o quê, e contar quantos pretos tem. Não tem nenhum. E é por isso que é estranho eu tentar entrar no plenário, né? Então, assim, é um cotidiano de violências, de violações, que é humano a reação a ele, é humano, né? E aí eu acho que esse tema violência deve ser um tema também que a gente tem que refletir muito sobre ele, porque se a passividade é bem-vinda, o bom comportamento é bem-vindo, mas isso numa sociedade de opressão, de desigualdade, de violências permanentes e cotidianas, a gente tem que se perguntar quem é o violento e quem pode ser o violento. Então, eu acho que já estou passando do meu tempo, então eu queria terminar com um texto construído pela Graça Marques, que é uma escritora negra, minha irmã também, e eu queria terminar com ele, que diz assim: um pouco para a gente pensar nesse nosso passado, nessa nossa ancestralidade, para a gente pensar nessas construções coloniais e para a gente pensar nas nossas potências e nas nossas capacidades de resistência e de transformação e de superação, né? Eu queria muito dialogar com o Marcos, mas eu acho que depois a gente faz em outro momento, de algumas coisas que ele trouxe, que eu desejaria conversar sobre elas. Mas, assim, vou convidar a Graça Marques para terminar aqui minha fala. Acolhida nos braços das ancestrais de vovó, as que vieram antes dela, esqueço que estou sozinha, comigo, todas as que me fortalecem, todas que, mesmo distante, me ajudam a mexer a panela. Insisto em cozinhar, provoco a fome. Eu quero sobreviver. Graça Marques. Aí eu já agradeço, tá, essa possibilidade desse diálogo, dessa conversa, do monte de questões e inquietações que a gente leva e de ter podido estar com vocês. Muito obrigada. Obrigado, Margarida. Obrigada. Ana Kézia, seus 5 minutos, minha querida, 6 minutos para a gente, suas considerações finais. Ok. Eu vou começar pela questão da pergunta, né? Essa pergunta é muito peculiar para a gente, que, principalmente nós que somos espíritas, né? Que a gente sabe que a violência, ela nunca justifica nada. Nada pode justificar a violência, na verdade. E só que, assim, a gente tem que pensar que também não podemos julgar quem opta por fazer um manifesto de formas mais agressivas, porque a negritude, ela vem sofrendo há séculos, né? Então, a gente é violentado constantemente, todos os dias, todos os minutos da nossa existência, a gente é violentado. Assim, é complicado falar sem sentir uma dor no coração de que pessoas pretas como eu, mulheres pretas como eu, saem por aí com medo de serem chicoteadas, com medo de serem violentadas só pela cor da pele.
jovens que são o futuro da nossa nação estão aí morrendo por simplesmente serem pretos. Eu acho que nós somos violentados constantemente e isso já basta. Agora acho que a gente chegou no momento que deveríamos dizer chega, não vamos mais suportar esse tipo de violência, seja ela de forma com chicote, ou seja ela de forma recreativa com a piada. Eu acho que chegou o momento de dizer chega. Então, se a gente não unir forças para isso, a gente não vai conseguir que isso acabe, porque nós somos a voz, nós temos a nossa voz. E muitas vezes quando a gente fala, não é só para o branco, para a branquitude ouvir. A gente fala também para os nossos irmãos nos ouvirem, se juntarem na luta conosco. Porque o que é importante que a gente se una. A branquitude, ela já é unida. Ela já tem teorias, ela já tem o privilégio branco aí com ela já tem tudo. E a gente é que tem que lutar para conseguir os nossos direitos, para conseguir dar essa reviravolta que está tendo hoje em dia, de termos nosso local de fala respeitado. Então, quando a gente fala, às vezes é falar para os nossos irmãos, olha, eu estou aqui contigo, vamos nos unir, vamos enfrentar de forma com passeatas, questão de leis, vamos lá assinar as leis, vamos entrar na política, vamos entrar em todos os movimentos, vamos dar a nossa voz, vamos nos representar lá, porque muitas vezes o preto ele fica com medo de se tornar um médico, um advogado, ou coisa, porque sabe que vai sofrer racismo. Eu acho que todo mundo aqui já passou todos os pretos já passaram por situações de criança, de que você chega no canto, tipo, a Margarida apresentou bem, eu chego no canto, eu trabalho nesse canto e me confundem como se eu estivesse ali num local que não me pertencesse, porque é uma forma também da branquitude trazer para a gente que a gente não pertence àquele lugar, que a gente está aqui para servir, e não para estar junto, e não para ir além daquilo, além daquela servidão que nos deram, né? Então, eu acho que, voltando à pergunta, né, eu acho que quando a gente fala sobre agressividade, a gente tem que entender o que a negritude está passando durante todo esse tempo, para dizer o que é ser agressivo ou não agressivo, né? A que limite a gente pode chegar? Porque eu, por ser espírita, eu condeno a questão da violência, mas também eu não posso julgar aqueles que acham que só assim podem ser ouvidos, porque por muitas vezes somos maltratados, ignorados. Então, quando a gente quebra alguma coisa, o povo, ui, agora eu estou prestando atenção. Não, apesar de discordar dessa questão, mas eu não posso também julgá-los, porque eu sei o quanto sofrem, o quanto nós queremos sermos ouvidos, né? Então, desta forma, eu acho que em relação também à questão da empatia, a branquitude, ela pode sim nos ajudar. Como? Não sendo uma barreira. Porque muitas vezes nós não nos achamos racistas no país, apesar de ser, muitas vezes a branquitude ela não se acha racista, e por não se achar racista, não modifica a sua forma de pensar, a sua forma de agir ou de falar. Simples, é muito fácil colocar a hashtag Vidas Negras Importam, né? A branquitude coloca isso perfeitamente bem. Só que vidas negras importam só na mídia, na sua casa. Como é que você está tratando as pessoas que convivem com você? Né? Como é que você está tratando os seus amigos? Como é que você está tratando... como é que você está dando voz a essas pessoas para elas poderem falar? E a gente precisa pensar qual é a nossa atitude diante da sociedade, diante do outro, diante de raças. Nós temos várias raças no Brasil, a branquitude, a negritude, os indígenas. Estamos aí para lutar por igualdade.
Mas essa igualdade, ela está caminhando ainda. Não temos nem metade da igualdade que gostaríamos de ter, né? Em questão de, não só do lugar de fala, mas em questão também de ter representatividade em todos os lugares, escolaridade, até no movimento espírita, como foi citado pelo Valjoan, a gente peca muito nessa questão de convidar pessoas com o tema, não só com o racismo, como o feminicídio, também a LGBTQI mais fobia. Sempre temos que trazer essas questões para debater, para que a gente possa conhecer. Mas e aí? Eu não sofro racismo. Pronto, eu sou uma pessoa que não sofre racismo, não sofre nada. Como é que eu vou entender quem sofre e o que eu posso fazer para melhorar se eu não escuto, se eu não debato, se eu não vejo essas questões no meu dia a dia, né? Que isso não seja só aqui, que a gente possa passar dessa live, possa passar também na sala de aula, que a gente possa passar no nosso trabalho, que a gente possa estar sempre falando sobre o assunto de forma respeitosa, mas também não se omitir em relação a tudo que a gente passa, que a gente possa não se omitir. Eu acho que podemos, sim, melhorar cada vez mais a nossa luta, né? E que a gente possa falar de forma clara, coesa, tudo que a gente passa e tudo que a gente quer que seja mudado, para que, assim, no futuro, né, tenhamos um país, sim, mais igualitário, porque o mundo todo está aí, tentando debater sobre o assunto. Graças a Deus, é uma grande vitória para todos nós que esse assunto esteja sendo abordado, né? E que a gente possa, assim, permanecer com esse assunto, conversar e esclarecer, principalmente, a todos nós o quanto é importante que nós tenhamos uma sociedade igualitária e o quanto a união de todos é necessária, porque nós, da negritude, estamos falando, querendo igualdade, e que a branquitude também reconheça o seu local de ajudar, de acolher a todos nós, porque assim podemos dizer que vamos tornar um país mais unido, mais igualitário e melhor socialmente, culturalmente, de todas as formas. Então, eu acho que é isso que eu queria dizer. Agradeço a todos, né, pela oportunidade de estar aqui falando e que possamos falar um pouco mais, porque o tempo foi bem curtinho, achei até que passou bem rápido, mas que possamos vir debater novamente sobre o assunto e falar sobre mais coisas envolvendo a negritude. Obrigada a todos. Deixa eu aproveitar que minha irmã gêmea entrou aqui, essa que vocês estão vendo aí, minha irmã gêmea, vocês não sabiam, mas eu tenho uma irmã gêmea, Delma Conceição, e eu quero até aproveitar a presença dela aqui para falar sobre isso, e só uma questão técnica, a gente vai fazer um segundo momento, o tempo realmente está curto, apesar da gente poder ter um pouco mais de tempo que a gente quisesse, mas em respeito a todas as outras lives, que tem respeitado de forma rigorosa essa questão do tempo, a gente vai parar realmente nos 1 minuto e 20, 1 hora e 20, 1 hora e 30, em respeito às pessoas que também estão assistindo, e depois a gente vai ter um outro momento, uma outra live, talvez até com outros participantes, para que a gente tenha lugar, e é normal que a gente, com muita vontade de falar, a gente realmente fique com muita coisa ainda represada, mas isso é bom, porque tanto tem do outro lado pessoas que querem ouvir e participar, como estão participando de forma muito ativa, como nós também temos o nosso lugar de fala para poder mencionar. E aí eu falando aqui com minha irmã, né, nós somos 5 irmãos, meu pai, da parte do meu pai, é uma família totalmente branca, da parte da minha mãe, a família totalmente negra, e nós casamos com pessoas que ou foram negros ou foram brancos, e os nossos filhos saíram com o gene para um lado para o outro, né? Então, a minha irmã, ela relata para a gente, quando a gente conversa no nosso grupo como família, como nós, como irmãos, nós não chegamos a falar dentro da nossa família, quando nós éramos pequenos, sobre essa problemática. E como nós passamos por isso, né? Eu sou da Bahia, lá nós temos uma população negra muito maior do que o que se tem aqui, muito mais miscigenada também, mas lá se sofre preconceito também por ser negro, como em qualquer lugar, né? Eu fico imaginando quem está na posição hoje de uma pessoa que está vestindo a croma branca na pele,
Que tipo de mundo ela vai encontrar quando ela voltar, né? Nem todo mundo que possa estar assistindo é espírita, mas do lugar da fala do espírita, conhecendo as verdades espirituais, eu tenho pena de quem vai encontrar um mundo se não tiver melhorado, entendeu? Porque essa pessoa ela vai viver isso. Então, quem está hoje na cromática branca agindo para que esse mundo seja perverso e seja discriminatório, e seja persecutório para quem está na cromática preta, vai encontrar um mundo, vai colher um mundo que eu tenho muita pena, pode ser muito pior do que o que a gente tem hoje. Eu fico feliz de quem está hoje na cromática da pele preta, que tendo passado pela cromática branca, hoje está tendo a oportunidade de ter uma ação objetiva e honesta para fazer com que quem está na cromática branca hoje encontre um mundo melhor para os pretos quando eles vierem. Não, eu não tenho como ser espírita e não perceber o mundo do ponto de vista das sucessões reencarnatórias, ou então eu sou outra coisa, né? Não tem como eu ter um discurso na academia e um discurso dentro da casa espírita, tem que ser o mesmo, porque senão a gente não transforma. Um colega disse, para conhecer a percepção da branquitude, estude-se a eugenia. Bom, eu penso que se vocês tiverem a capacidade de ler o que o farmacêutico Renato Kell, o maior representante da eugenia no Brasil, junto com Monteiro Lobato, junto com o Roquette Pinto, junto com Charles Davenport, com Leonardo Darwin, filho de Darwin, trazem sobre a eugenia, vocês vão sentir embrulho no estômago. É vergonhoso que alguém se diga cristão e defenda teses como aquelas trazidas por Francis Galton, em que você vai conseguir trazer um homem, uma população melhorada e um super-homem, pensando nos conceitos gregos da beleza, espartanos da força, pensando que o melhor se dá dessa forma. Eu tenho muita pena dessas pessoas, sabe? Mas é importante que a gente fale, é importante que a gente se manifeste, é importante que a gente dê lugar para as pessoas que estão na cromática da pele branca falar, porque elas também... vocês vejam aqui a população das pessoas que comentaram, quando o coletivo fez o encontro no ano passado para debater sobre esse assunto, eu contei, 70% das pessoas que foram para tratar de um assunto que falava sobre racismo eram da cromática de pele branca, porque nós pretos não estávamos lá, se a coisa foi colocada para todos. Então nós temos que invadir, nós temos que tomar lugar, mas nós não podemos nos iludir ficando no diversionismo da fala de efeito sem atacar a causa. Existe um processo elitista brasileiro de mais de 200 anos de eugenia, de higienismo, para limpeza racial. Isso é estruturado, isso é baseado em, como eles acreditam, em ciência biológica. Se eu não entender isso, eu não vou saber como debater com criaturas como essa, que você não entende como é que pensam dessa forma. Eles estão estruturados dentro de uma fala que elas acreditam que seja científica. E acham, como Cláudio Badin disse, que se você não limpar a sociedade dos caracteres que são defeituosos e feios, você vai ter uma sociedade orgânica defeituosa que não vai prosperar. Então, assim, eles acreditam nisso. Não adianta eu vir com teses moralistas, de moralização cristã, se eu não combater as crenças deles, que são baseadas em falseamentos científicos ou cientificistas, né? Então, eu preciso me apropriar da argumentação que eles usam para combater as crenças deles, porque eu não vou fazer com que ele se compadeça de mim e tenha compaixão pela minha dor de preto. Não vai acontecer isso. Ele precisa entender que ele está no erro na cromática branca dele atual. Senão não tem solução para isso. Eu queria já passar para os outros amigos para fazer a conclusão, também acho que passei bastante do tempo, né? Qual, João? Sim. Só para acrescentar, diante de tudo que já foi tão belamente exposto, né, a gente observa que a questão da violência, que é abordada na pergunta, né, sobre a questão da manifestação ser violenta ou não, a gente observa que quando a gente vê um agrupamento de pessoas pretas quebrando, de repente, pelo seu protesto, quebrando carros ou quebrando bancos ou lojas, isso causa um choque à sociedade, às vezes maior do que o falecimento de um menino Miguel. E isso, às vezes pode perceber que é um choque por ser, na verdade, uma repúdia à violência contra o capitalismo.
contra as coisas, a quebra das coisas, ou seja, as coisas tomam, às vezes, mais importância do que propriamente a vida humana. E é aí que nós, como cristãos, como espíritas, devemos perceber as coisas na nossa atuação. Obviamente que nós vamos procurar atuar para a valorização do ser humano, para a valorização da vida. E nas nossas manifestações, elas devem ser sempre manifestações que valorizem isso, que valorizem a vida. Porém, nós não podemos ser ingênuos e considerar que o movimento negro ele vai agir como o movimento espírita, por exemplo, porque, na verdade, ali são outras questões, né? São outras realidades que, embora nós cristãos espíritas podemos abraçar, acolher e nos solidarizar, o movimento negro, propriamente, sem uma conotação assim espírita, ele vai, obviamente, agir conforme aquilo que ele recebeu historicamente. Isso nós devemos compreender. Então, como a nossa amiga Margarida falou, às vezes a gente confunde, né, a questão da ação com a reação, ou seja, a violência que foi recebida historicamente, e quando, de alguma maneira, ela se expressa na sociedade, ela causa um choque. Por que dessa violência, né? Mas nós devemos compreender também esse fator. Lógico que, como espíritas, nós não apoiamos a violência, nós não apoiamos de forma nenhuma uma manifestação que possa trazer risco à vida humana, mas nós devemos também compreender o estado de coisas que a sociedade tem, né? Então, nós devemos, por fim, nessa minha fala, como eu comecei de certa maneira, refletindo sobre o movimento espírita, eu quero encerrar também refletindo sobre as questões do movimento espírita. Alguns espíritas podem, por algum motivo, considerar que a reencarnação faz com que nós que somos atualmente negros, atualmente pretos, nós estamos vivendo talvez a consequência do que fizemos como brancos, então por isso está tudo bem, está tudo certo. Mas a questão é outra. A questão é que, se a coisa se dá dessa maneira, através da reencarnação, nós que agimos como brancos para favorecer a escravidão, hoje estamos na pele preta, é a nossa responsabilidade de procurar fazer com que a coisa melhore. Nós temos, obviamente, uma responsabilidade de conversar, se formos violentos, agir pela forma da paz para que o bem se restabeleça nesse planeta e para que a gente possa, de alguma maneira, ver irmãos entre brancos e pretos e que a gente possa dar as mãos em algum momento da nossa história futura, né? Mas, obviamente, que as lutas sociais, a questão do lugar de fala, a questão da empatia, tudo isso são questões que devem ser cada vez mais vistas e o movimento espírita não pode se furtar a esse tipo de conversa. Por isso, eu quero agradecer a todos do Coletivo Girassol, né, que estamos aqui reunidos nesse tema, estamos procurando promover pacificamente e de maneira inteligente, de uma maneira humana, a conversa sobre isso, para quê? Não só para que fique na conversa, mas para que nós possamos abrir os nossos olhos mediante ao que existe no nosso cotidiano, para que a gente possa vivenciar as situações entre raças de uma maneira que, se nós observamos o racismo, nós não sejamos aqueles que compactuam ou pela omissão ou pela ação, pela atividade realmente nisso. Nós possamos perceber todas essas nuances para que sejamos nós negros ou não, sejamos nós pretos ou brancos, nós possamos agir de uma maneira com que Cristo se orgulhe de nossa ação aqui na Terra, porque estaremos promovendo aquilo que ele sempre quis, que é de vermos irmãos entre todos os povos, em todas as nações. Então, essa é a fala que eu gostaria de concluir a minha participação. Obrigado a todos. Marcos? Bom, inicialmente eu queria agradecer o convite, né? E eu queria reiterar que a minha fala não é de uma pessoa que pratica o espiritismo, né? Eu não sou espírita, mas eu sou simpatizante. Na verdade, eu não tenho uma religião definida. Sobre essa questão do radicalismo que foi falado aqui, né? Do medo do movimento negro ser radical, né?
dessa contradição do radicalismo. Há 400 anos que a gente sofre todo tipo de violência, né? Quando a gente fala que o negro ele sofre violência, não é somente uma violência física, né? A violência da escravidão é uma violência cotidiana, uma violência simbólica e uma violência, sobretudo, uma violência epistêmica, uma violência do conhecimento, né? Eu lanço até uma reflexão para que vocês façam. Qual é o tipo de conhecimento que a gente foi criado, né? Qual é o tipo de conhecimento que a gente foi estruturado? É o conhecimento branco europeu. Vocês querem ver só um exemplo? Quando a gente fala em grandes revoluções no mundo, a gente fala da Revolução Francesa, né? Da Revolução Norte-Americana, da Revolução Russa. Mas ninguém aqui ouviu falar da Revolução do Haiti. Eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas não ouviram falar dos jacobinos negros. Porque no Haiti, no século XVIII, XIX, os negros, eles depuseram os brancos opressores e tomaram o poder. Eles que acabaram com a própria escravidão. Aqui no Brasil tem-se a imagem, né, de que uma branca, a princesa Isabel, uma mulher branca, boazinha, generosa, libertou os negros, né? A gente tem essa imagem. A gente fica sempre esperando um branco, né, a branquitude generosa nos libertar de todo o mal, mas as coisas não são bem assim, né? Então, para que a gente compreenda o racismo no Brasil, eu volto a afirmar, a gente tem que compreender, sobretudo, o que é ser branco, né? Porque o que é ser negro a gente está cansado de saber, né? Mas o que é ser branco? O que a branquitude traz, né? E ser branco, e a branquitude, ela tem relação também com a cor da pele, mas ela tem relação também com o modo de vida, com o padrão de vida que a pessoa leva, né? Eu conheço alguns negros, né, que eu não vou citar nomes, são negros famosos, que vivem em busca dessa branquitude. É uma busca meio paranoica, uma busca meio esquizofrênica, né? No sentido de se branquear, no sentido de fazer com que aquela lógica eugenista que foi falada aqui durante muito tempo, ela se conclua. Tipo, um branco que só namora com mulheres brancas, ou não, um negro que só namora com mulheres brancas, ou uma mulher negra que só namora com homens brancos, assim. Assim, em absoluto, eu estou criticando pessoas que namoram com raças diferentes. Não é nada disso. Até porque o meu esposo, ele é branco, entendeu? Mas, assim, o que eu questiono é que o racismo, ele está tão estruturado que o padrão de beleza que todo mundo busca, né, que a grande maioria das pessoas buscam, é o padrão de beleza branco. Então, assim, não há que se analisar as relações raciais só pelo viés da negritude, principalmente no Brasil. A gente tem que analisar, primeiro, né, a dinâmica colonial. Eu quero dizer o seguinte, que a dinâmica colonial que eu falo aqui não tem nada a ver com as colônias espíritas, não. Tem a ver com as colônias, com o Brasil colônia, né? Com a dimensão histórica, né? A gente tem que analisar principalmente a dinâmica colonial e a dinâmica da branquitude, porque a branquitude é quem agrega o poder, é quem tem o poder, né? Então, assim, quando se fala de radicalismo, não é necessariamente agir com violência física, não. Eu acho que a gente tem que questionar os lugares de poder. A gente tem que trazer esses questionamentos para tirar as pessoas desse lugarzinho confortável, né? Porque é muito fácil. Eu vou lá numa manifestação e digo, vidas negras importam, tal. Mas e o lugar de onde eu falo? Qual é o lugar de qual lugar que eu estou falando, né? O que a minha fala ela reverbera na sociedade? O que a minha branquitude ela pode produzir em relação à luta do povo negro, né? É isso que eu questiono. E uma outra coisa, né, só para finalizar mesmo, agora é finalizar mesmo, eu sei que o tempo está curto, é que o contraponto de todas as vidas, de vidas negras importam,
Não é vidas brancas importam, não é. Porque o racismo ele não é algo tão assim patente, né? tão vivificado, não. O contrário de vidas negras importam é todas as vidas importam. Por quê? Porque a branquitude, ela de certa forma, ela pega essa luta, né, do racismo e diz, não, né, não tem isso não. Qualquer pessoa está correndo risco de vida hoje em dia, né? Nós, brancos, nós corremos do mesmo risco de vida que vocês, negros, correm. Então, todas as vidas importam, né? Ou seja, é a mesma dinâmica que se usa, é a mesma justificativa que é usada quando diz que racismo não existe, né? Que o racismo começa com os negros, também tem essa coisa, né? Que os brancos também sofrem racismo, né? Todas essas falácias que contribuem para a luta de uma sociedade não racializada e de uma sociedade mais igualitária, né? Com igualdade de oportunidades para todos. Eu queria agradecer a todas, né, e a todos aqui do debate, que fizeram parte do debate, a Clícia, a Margarida, enfim. A Margarida eu já conheço de muito tempo, da militância de direitos humanos, né, enfim, também é uma militante aguerrida, e eu queria recomendar algumas leituras, né, se vocês quiserem compreender o que é o racismo, leiam Memórias da Plantação, de Grada Quilomba, que é uma mulher negra maravilhosa, que faz uma análise do racismo no mundo todo. Políticas de Inimizade, do Achille Mbembe, né, que traz o conceito também de necropolítica, que foi colocado aqui. Aí tem o Espetáculo das Raças, que foi colocado, da Lilian Schwartz, Nem Preto Nem Branco, muito pelo contrário, da Lilian Schwartz também, enfim. Todas essas leituras são muito boas para que a gente compreenda, né? E, mais uma vez, agradecer ao convite e me colocar, né, disponível para um próximo debate, se assim vocês quiserem. Um beijo para todas e todos. Clícia? Bem, gente, a minha fala já é fazendo as despedidas da nossa live de hoje. Antes de nos despedirmos, porém, eu quero dizer uma coisa, principalmente aos espíritas que nos escutam nesse momento, nos assistem. O coletivo Girassóis, Espíritas pelo Bem Comum, vem procurando fazer um diálogo com a sociedade, com os diversos segmentos sociais. E aí, esse diálogo acontece com as pessoas, né? Eu agora fiquei na dúvida se eu estou saindo. É porque travou aqui, mas enfim. Estamos te ouvindo. O nosso diálogo, ele acontece com os indivíduos, e por isso que nessa live, além de espíritas, nós temos dois convidados, que é a Margarida e o Marcos, que não são espíritas, né, e que vieram conversar conosco. Como acontece na maioria das nossas lives, a gente não se fecha ao público espírita, tá? Essa é uma coisa. Outra coisa que a gente precisa dizer é que, como espíritas, nós sabemos que cada um de nós, independente do seu credo, é um espírito, é imortal e que vivenciará e vivencia diversas encarnações. Entender isso coloca-nos numa condição de achar que é incoerente ser racista, misógino, homofóbico ou ter qualquer outro tipo de discriminação contra um ser humano. Por quê? Porque hoje estou mulher e branca, amanhã posso estar homem, gay e negro, né? Então, para o espírita, é inconcebível imaginar esse tipo de opressão, inclusive porque nós mudamos de papéis sociais. Agora, em cada existência, nós temos alguns objetivos. E esses objetivos passam por nos melhorarmos individualmente e melhorar a sociedade, o planeta em que vivemos. E aí, gente, é preciso sim falar das chagas, dessas mazelas que nós temos abertas no nosso cotidiano, como é o caso do racismo. O Marcos foi muito feliz quando ele falou sobre todas as vidas importam. Essa frase, ela sozinha, descontextualizada, não tem nada de errado, pelo contrário, todo mundo
a vida de qualquer indivíduo, não só os humanos, mas a vida também dos animais, toda vida é importante. Só que essa frase ela é apresentada como contraponto à frase todas as vidas negras importam. Então a gente percebe aí o tom do incômodo daqueles que ainda defendem uma sociedade baseada no racismo. Bem, nós poderíamos conversar sobre esse tema a noite toda, mas não vai dar certo. Nós não podemos, já temos 1h30 aqui. É importante dizer também que a branquitude que domina é a branquitude rica. Existe o componente também da questão social, do poder aquisitivo de todos nós também. Mas isso fica para uma outra live, que a gente vai conversar nos bastidores com os nossos amigos que estão aqui e marcar esse dia. E em breve a gente divulga aí para todo mundo. Amanhã, segunda-feira, nós temos uma outra live, só que essa live vai começar 8 horas aqui no Facebook e vai falar sobre direitos humanos e leis morais, um diálogo possível. Nós vamos fazer essa live com o Fábio Santos, do grupo Abre Paz, que é um grupo de espíritas do país inteiro, que tem como proposta, uma proposta parecida com a nossa dos Girassóis, que é aproximar o espiritismo das discussões sociais para a gente tentar transformar a sociedade que a gente vive. Muito obrigada a todos vocês, Marcos, Ivaljoan, Elber, Margarida e Kessia. Fiquei muito feliz de reunir todos vocês. E não saiam, tá? A gente vai fechar a live e eu peço que vocês fiquem só para a gente combinar quando é que podemos ter outra, tá? Beijo para vocês, beijo para quem nos assiste. Divulga aí a nossa live que vai ficar no Facebook, tá? Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Gente.